Fala galera, aqui quem vos fala é o Felipe Gamer do canal Conexão Nerd. Primeiramente, como que vocês estão por aí? Por aqui eu tô bom demais. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. E hoje vamos dar sequência nessa série que é Resident Evil 5. Resident Evil 5 foi anunciado em 20 de julho de 2005, mas lançado dia 5 de março de 2009 no Japão e 13 de março na América do Norte e Europa. A história começa quando Chris Redfield, sobrevivente do incidente lá na mansão do primeiro jogo da saga Resident Evil, ele segue a sua luta contra o legado negro da antiga Umbrella Corporation, mas vivendo agora com um grande sentimento de culpa pela morte de sua velha amiga, Jill Valentine. Isso mesmo, meus amigos. Morte de Jill Valentine. Vamos falar a respeito disso um pouquinho mais para frente. Ela que foi morta em missão, após um grande período lutando incansavelmente contra a venda e produção de bioarmas, a serviço da atual organização na qual agora Chris ele trabalha, que é a BSAA, que age contra o bioterrorismo. Chris aparenta estar cansado de lutar, e sempre se pergunta se vale mesmo a pena lutar contra tudo isso. A BSAA é uma organização multinacional de combate ao bioterrorismo, que foi formada para investigar, prevenir e combater incidentes após o fim da Umbrella Corporation. Para vocês entenderem um pouco, em 2003, a Umbrella Corporation ela foi condenada por diversas acusações relacionadas à destruição de Raccoon City, e com isso acabou indo à falência e foi dissolvida. Sendo assim, os antigos funcionários da empresa começaram a integrar outras empresas farmacêuticas, e o medo de que levasse o conhecimento e pesquisa da Umbrella a outras companhias foi muito grande. Foi aí que a Federação das Indústrias Farmacêuticas resolveu organizar e criar a BSAA, a fim de evitar que outra empresa farmacêutica fizesse tudo o que a Umbrella fez. É assim que foi criada a BSAA. Em 2005, Chris é enviado a Kijuju, uma cidadezinha situada na África. Kijuju era uma cidade isolada, cercada de litoral, savana e zonas úmidas. Um rio atravessou a cidade, separando as áreas mais prósperas da favela. A economia da cidade era fortemente dependente de uma pedreira, mas também dependia das linhas ferroviárias que exportavam os materiais em outros lugares. Havia uma empresa de pesca limitada na costa, apoiando o mercado perto da favela. E é isso, não temos muito o que falar da cidade não. Chris, ele tinha a missão de capturar um contrabandista de bioarmas, Ricardo Irving. Ricardo foi um importante empregado da Divisão de Desenvolvimento dos Recursos Naturais da Trícel na África, e também atuou como diretor dos oleodutos da empresa na região de Kijuju. Secretamente, ele também atuava como vendedor de armas biológicas. A Trícel, ela foi fundada no século XIX. Ela era composta por 3 grandes departamentos: o transporte marítimo, pesquisa e desenvolvimento e indústria farmacêutica. A divisão farmacêutica era integrada da Federação das Companhias Farmacêuticas. E no início do século XXI, a empresa foi responsável pelo desenvolvimento do vírus Urobolos. Esse vírus que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mais uma vez uma indústria farmacêutica dando trabalho aí, né? Quando não é Umbrella, aí aparece outra. Mas agora voltando à história, quando Chris chega a Kijuju, aparentemente parte do local foi infestada por um novo tipo de parasita. Chris conhece sua nova parceira, Shiva Alomar. Shiva nasceu em 1986, em uma família pobre na África. Por sua cidade natal ser fabril de muitas fábricas, seus pais também trabalhavam em fábrica que era na verdade uma filial da Umbrella, conhecida como Umbrella Plant 57. Em 1993, quando Shiva não tinha mais do que 7 anos, testes secretos da Umbrella levaram os pais da garotinha e outras pessoas à morte. Shiva entrou em desespero sendo acudida por um vizinho que a escondeu enquanto a cidade era limpa pela Umbrella, que tinha apoio do governo local. Todo o incidente foi encoberto pelo governo e dado como um acidente, só isso e nada mais. 2 dias após o incidente, Shiva foi adotado por seu tio, que contava com uma indenização da Umbrella pela morte dos pais da menina. Por isso ele quis ficar com Shiva.
Mas aí, seu tio vendo que a Umbrella estava pouco me lixando para as indenizações, o tio dela simplesmente abandonou ela para cuidar da sua própria família. Rejeitava, Shiva passava fome enquanto sofria pela morte de seus pais. E, um certo dia, ela decidiu que não podia mais continuar sob a guarda do tio e fugiu de casa para tentar sobreviver na savana. Desorientada e fraca pela fome, Shiva foi encontrada na estrada por um motorista de caminhão que a socorreu. Esse homem a levou para casa e lhe deu abrigo e comida. Shiva havia encontrado um novo lar. Entretanto, ele era membro de uma guerrilha que se opunha ao governo opressor e que sabia a verdade por trás da morte dos pais de Shiva. E ele contou a Shiva a verdade por trás do Plant 57, onde eram fabricadas as armas biológicas mais poderosas da Umbrella. Shiva passou 7 anos seguintes atuando com a guerrilha. Só que, um dia, ela foi informada por um representante do governo dos Estados Unidos que os seus companheiros guerrilheiros estavam conspirando para comprar armas biológicas da Umbrella e derrubar o governo. Isso para ela foi a gota d'água. Ela começou a questionar sobre sua participação na guerrilha. Caso eles realmente fossem tão longe a ponto de negociar com a própria Umbrella, responsável pela morte de seus pais, o governo então propôs um acordo, pedindo ajuda para resolver o caso e prender o negociador de armas biológicas. Só isso. Caso a missão fosse bem sucedida, a guerrilha seria poupada de investigação e Shiva aceitou colaborar porque a guerrilha, afinal de contas, ainda era sua família. O caso foi concluído com sucesso e a guerrilha foi liberada. O governo americano, vendo em Shiva um grande potencial, ofereceu a ela uma vida nos Estados Unidos. Ainda um pouco decepcionada com o caminho que a guerrilha, que era sua família, havia decidido seguir, Shiva aceitou e partiu para a América. Ela já nos Estados Unidos, Shiva teve sua autoestima reforçada. Em apenas 6 meses ela já falava inglês fluente, e em 2 anos depois ingressou na universidade onde se formou com méritos. Shiva foi contratada novamente pelo representante do governo que recrutou na África, só que agora para ela fazer parte da BSAA. Shiva aceitou de imediato, porque queria evitar que coisas como aquela acontecessem de novo. Ela foi então encaminhada para receber o treinamento básico e após completá-lo foi designada para a unidade do capitão Josh Stone, onde receberia seu treinamento formal durante 8 meses. Shiva destacou-se nos treinamentos de combate corpo a corpo principalmente, recebendo as melhores classificações de Josh. E em 26 de fevereiro de 2009, Shiva é escolhida para ser parceira de Chris Redfield no incidente de Kijuju, na África. Bom, agora que falamos um pouco sobre Shiva Lomar, vamos agora voltar ao jogo. Os dois, depois que se encontram, se tornam amigos, a ponto de Chris se lembrar do que houve com Jill e passar a temer que aconteça algo parecido com Shiva. Mesmo assim, ele segue sua caçada e adentra os portões que cercam a área de quarentena de Kijuju, logo sendo notado pelos moradores. Eles encontram Reinhard Fischer, o contato da BSA infiltrado na cidade. Os agentes Chris e Shiva recebem suas armas dele, que ele guardava. Reinhard os informa do perigo da situação do local e os deixa, não antes de pedir para tomarem cuidado. Na rua, nota o morador sendo arrastado por 2 homens. Ao verem os heróis, os agressores fogem deixando a vítima para trás. Chris, então, tenta socorrer um pobre homem, mas a vítima estranhamente o ataca. A dupla é obrigada a executá-lo. Seguindo um pouco em frente, uma macabra cena acontece. Reinhard é pego pelos moradores e levado para um palanque numa praça. Lá, ele é decapitado. Depois dessa cena, Chris e Shiva são avistados. Agora eles têm que lutar contra todos os habitantes enfurecidos, que avançam contra eles. Mas aí tem a chegada do apoio aéreo. Os moradores desaparecem. Logo depois, Chris e Shiva descobrem que a equipe da BSA que chegou a Kijuju antes deles acabara de ser dizimada por uma criatura nunca vista antes. Chris então se lembra do relatório de Leon Scott Kennedy, conhecido como Relatório Kennedy, comentando um acontecimento semelhante, que durante uma missão na Europa de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, os moradores também o atacavam sem motivo, sendo obra de um parasita conhecido como Las Plagas, que já falamos em Resident Evil 4. Se você ainda não viu, corre lá para você ver no canal. E esse parasita deixa o hospedeiro completamente hostil. Mais tarde, durante um outro ataque de moradores, Chris e Shiva recebem o apoio de equipe Delta da BSAA, liderada por Josh Stone. Chris obtém informações sobre Irving, além de uma imagem consistida em uma mulher muito parecida com Jill. Agora os agentes, nas áreas minadas de Kijuju, acabam emboscando Irving.
que logo depois foi resgatado por uma figura encapuzada, frustrando a investida dos dois. Como retaliação, Irving liberta uma criatura voadora gigante que mais parece uma mistura de morcego com aranha. E depois de uma longa luta, o monstro Popocarimu é abatido. A dupla continua a missão em uma grande perseguição, sendo apenas um veículo da BSAA com Chris e Shiva e um soldado contra caminhões e motos guiados pelos habitantes enfurecidos. A perseguição termina só ao anoitecer, mas seria só o início de outro embate. Agora a dupla teria que enfrentar uma criatura gigante, similar a enfrentado por Leon no Resident Evil 4 lá na Espanha, o gigante Nidetsu. Pessoal, agora vamos parar por aqui, para esse vídeo não ficar muito cansativo. Mas no próximo vídeo, na parte 2 de Resident Evil 5, vamos estar falando sobre o desenrolar da história do jogo, de como foi essa batalha de Chris e Shiva contra o Nidetsu. Vamos falar também sobre o vírus Urobolos e sobre a morte da Jill Valentine. Então não percam e até semana que vem. E não esqueça de deixar o seu like, isso fortalece bastante o canal. E se puder, compartilhe com seus amigos. Até semana que vem.